Nuestra dirección es Gedeones Misioneros de la Última Hora, Casilla Postal 2004, Código Postal 88340-371, Ciudad de Camboriú, Provincia de Santa Catarina, Brasil, Sur de América. Você sabia que hoje é dia de culto no templo sede da Igreja Assembleia de Deus de Camboriú? Traga sua família e amigos e vamos juntos adorar ao Senhor. Hoje, às 18h30, você tem um encontro marcado com o Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos te esperando com as portas abertas e com muito carinho. Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Camboriú, lugar de união, louvor e adoração ao Senhor. Dez horas e 30 minutos. ZYE 890, ondas curtas, 31 metros, 9.665 kHz. Com transmissores irradiando 10 kW de potência desde o alto do Morro das Antenas, Rua do Empreendedor, bairro Lídia Duarte. Estúdios localizados na Rua Joaquim Nunes 244, Centro, Camboriú, Santa Catarina, Brasil. A Rádio Missionária do Brasil. Dominical. Escola Dominical. Vinde, alunos, vinde estudar. Vai começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem, trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue os ociosos se fartará de pobreza. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem um olho mau corre atrás de riquezas,
mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Provérbios capítulo 28, do verso 18 ao verso 20. E com essas palavras eu deixo a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos que nos ouvem pelas as ondas do rádio e que nos assistem pelas redes sociais. O meu muito obrigado. Você de perto, você de longe, você que talvez esteja em uma outra nação, mas está ligadinho conosco. Muito obrigado para neste domingo aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Na técnica de som, o irmão Will, quando chegamos aqui, já estava organizando tudo, deixando tudo arrumadinho. Pai do Senhor, irmão Will. E junto conosco, o evangelista e professor, irmão Eliel Uller. Pai do Senhor, irmão Eliel. Paz do Senhor, presbítero Fabiano. Paz do Senhor, Will. Paz do Senhor, meus irmãos. Muita gente foi pego no pulo hoje, né? Achavam que seria às 10 de novo e ficaram aguardando. É bom que a gente percebe a falta que a escola faz, né? Isso, alguns irmãos mandaram algumas mensagens, né? Eles ficam bem apreensivos aí, uma meia hora de pânico. Meu Deus, cadê a escola dominical, irmão Eliel, né? Que agora começa às 10h30, irmãos. Vai até meio-dia, tá bem? Que o presbítero Luiz Carlos Machado sugeriu essa mudança de horários, um horário mais próximo do meio-dia. Então não queime a comida e fique aí concentrado no que você está fazendo, concentrado, mas de ouvido ligado, ouvindo a palavra de Deus. Amém. Vamos orar para dar início, irmão Eliel? Então pode fazer a oração para nós ter o início. Ó Deus, obrigado, Pai, por essa manhã uma abençoadora que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, os microfones da rádio, pela vida do Fabiano, do Will, que aqui estamos nessa equipe maravilhosa para fazermos essa aula pela Tua graça. Abençoa nossos queridos ouvintes, alunos que sempre acompanham conosco. Dá-lhes a Tua bênção a todos nós, que possamos ser mais abençoados, que possamos estar ligados no funcionamento da vida a respeito de finanças, para não ser enganados, para viver uma vida em paz, tranquila e sossegada. Deus, dai-nos a Tua bênção, Senhor, que essa aula seja uma aula marcante no coração de cada um de nós, que nem venhamos esquecer tudo que vai ser ensinado aqui, que possamos pôr em prática e evitar aquilo que estamos fazendo de errado. Deus, em nome de Jesus, entregamos tudo a Ti, Pai, e Te agradecemos. Amém. Amém. Informando os irmãos que temos também os canais disponíveis, oficial, né? No YouTube temos o canal dos Gideões e também da Rádio Voz Missionária. Tem os aplicativos também dos Gideões Missionários da Última Hora. E também temos o canal do irmão Eliel Uller. Então tem várias ferramentas disponíveis que depois, se você quiser ver essa aula, a reprise dela, você pode entrar lá no canal e você vai ter aula. Alguns irmãos perdem, né? Por exemplo, às vezes tem um domingo que você tem visitas e aí você dá atenção para sua visita. Não vai perder a oportunidade de estar ali congratulando por causa da aula. Você deixa a visita sair, depois você vai procurar na internet. E assim como os canais dos Gideões eu não tenho controle, eles podem excluir ou guardar o vídeo, mas é um canal missionário, não vai ficar lá a escola dominical 3-4 meses. Então no meu canal eu pego e salvo ela para deixar lá garantido, né? Daqui 6 meses, irmãos procurar, elas estão lá. E eu gosto disso porque sempre tem um que me pergunta: irmão Eliel, um dia você falou sobre os 4 tipos de dízimo. Qual que é a aula? Onde é que está a aula? Daí eu digo, não, a aula é tal, tá em tal lugar. Às vezes eu já copio o link, já mando pro irmão e já respondo. Porque se eu for responder, né, cada vez a todos os irmãos, eu não tenho tempo. Isso. Então, assim, a própria aula responde. E para mim, copiar um link e mandar é facinho, né? Então, um canal que tem pouca visualização, não é tão famoso assim quanto dos Gideões, mas a gente só faz isso para salvar o assunto mesmo, o conteúdo, para deixar disponível para os irmãos assistirem quando quiserem. Então, está disponível mais uma ferramenta. É, só procurar Eliel Uller lá que você vai ver eu e Fabiano ou o Ricardo junto. A nossa lição bíblica do terceiro trimestre de 2019. Tratamos sobre tempo, bens e talentos. Sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. A lição de hoje é a lição de número 10, dia 8 de setembro de 2019. Vamos tratar sobre a mordomia das finanças. O nosso texto áureo, você que nos acompanha pela Bíblia, está em 1ª Carta a Timóteo, capítulo 6 e verso 10. Diz assim:
Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O cristão deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, comedimento e amor. Então, irmão Eliel, ele bota que é porque o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro que é a raiz. Sim. É o amor ao dinheiro. O dinheiro é neutro. O dinheiro é neutro como um aparelho de celular, como um computador, um desktop, um notebook, quanto qualquer outro meio que você pode usufruir nessa vida é neutro, né? Mas a nossa maneira frente a esse objeto, sei lá como é que a gente diz isso, esse bem necessário, é que vai fazer toda a diferença. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, porque na entrada para a aquisição de bens, quando há obsessão, quando você acha que precisa de mais do que você já tem, é que vai entrar muitos males. É a questão da ociosidade, da malandragem, da picaretagem, da falta de caráter, né, da avareza, da mentira. Então vai vir uma série de coisas. Por isso que diz aqui, ó, o amor ao dinheiro. O dinheiro é neutro. Eu vou falar isso de novo, vou deixar bem claro. O dinheiro é neutro, é necessário para a vida. Mas o amor a ele, a obsessão por ele, é que vai trazer uma série de problemas. Tem pessoas que hoje não dormem porque trabalhou tanto para adquirir dinheiro e não deu sono a si mesmo, e hoje não consegue mais dormir. Não tem paz. Não tem mais sossego porque se envolveu demais com o dinheiro. O cristão deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria e prudência. Às vezes tem pessoas que são de oração, oram 3 horas por dia, 4 horas. Tem pessoas que são pessoas de jejum 3, 4 vezes por semana. Tem pessoas que leram a Bíblia já várias vezes, que conhecem a Bíblia, sabe pregar, sabe ensinar. Mas a sua forma de lidar com as suas finanças acaba por esgotar todas as suas forças relacionadas ao ministério, família, profissão. Então é importante esse assunto. Por isso que eu convido os irmãos a ficarem ligados conosco, hoje especialmente, porque o assunto é muito importante. Isso. E muitos já se traspassaram a si mesmos com muitas dores. E não só a si mesmos, tá? Porque o pai de família fazendo um negócio errado, ele põe a família inteira em apuros. E a família inteira sofre por causa de um filho que administra mal, um pai que administra mal, uma mãe que administra mal. Ainda ontem no congresso estava falando sobre a mulher de Provérbios 14, né? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, ela não precisa do diabo para ajudar, não precisa dos filhos, não precisa do marido, não precisa nada. Ela derruba sozinha. E o homem tolo também, ele destrói a própria casa sozinho, não precisa nem ajuda do diabo. Ele mesmo faz um serviço excelente, destruindo a si mesmo. E uma dessas formas de destruir a si mesmo em sua própria casa é administrando mal o dinheiro. Isso. Quando também trata aqui que transpassaram a si mesmo, quando eu estava lendo aqui, irmão Eliel, me vem na mente, nem todas as pessoas que hoje estão respondendo processos de corrupção, lá no início de sua carreira, talvez tinham um caráter bom. Sim. Né? Talvez agiu de forma correta. Mas aí, a partir do momento quando as propostas começaram a vir, foram irrecusáveis. Isso. E aquela palavra que é tão importante na nossa vida e que muitas vezes nós não soubemos pronunciá-la no momento correto, que é a palavra não, né? Muitas vezes nós não soubemos pronunciar ela no tempo correto. Pronunciamos ela fora de tempo e ela não produz o efeito. Mas assim, desejando aquilo, foi criado um desejo, foi alimentado aquilo, e eles foram se inclinando e começaram a se transpassar. Talvez no início virar, não, mas isso não é tão legal, mas aí começaram a criar desculpa, não, mas isso não tem problema, é só um pouquinho, e é isso e é aquilo. E depois, quando caíram na rede, nas investigações, e que veio o resultado, transpassaram a si mesmo a sua conduta, e agora estão lá chorando e com sérios problemas, e destruíram a própria família, como você falou. Então nós devemos ter cuidado com isso, que esse amor ao dinheiro não faça nos transpassar o que hoje nós dissemos que é correto, e que amanhã nós estamos transpassando isso para suprir um desejo nosso e criar problemas.
Então o cristão deve ser grato a Deus por suas finanças e lidar com o dinheiro com sabedoria, prudência, cometimento e amor. A nossa leitura bíblica em classe, nós encontramos em Eclesiastes, capítulo 5, verso 10 e verso 11, e 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6 a 10. O que o amar ao dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e o que amar a abundância nunca se fartará de renda. Também isso é vaidade. Onde a fazenda se multiplica, aí se multiplicam também os que a comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que as verem com os seus próprios olhos? 1 Timóteo 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Diz aqui o primeiro verso que nós lemos, irmão Eliel: o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. Nunca é suficiente. Um dia um amado irmão virou para mim num culto, e ele era um cidadão bem rico. Ele disse assim: quem ama o dinheiro nunca terá em abundância. Aonde é que está esse versículo, irmão Eliel? Eu disse, não me lembro onde é que está esse versículo. Não tem na Bíblia. Tem, porque eu já li. O que ama o dinheiro nunca terá em abundância. Eu disse, não, eu acho que é diferente. Aí fui lá e achei esse versículo aqui, ó. Como é que eu sei que eu amo o dinheiro? É categórico. Nunca se farta. Pronto. Quem nunca se farta, ama o dinheiro. Não é? Quem diz assim, agora eu estou satisfeito, já tenho o suficiente para viver, é uma pessoa que demonstra uma pessoa controlada e que ela é a senhora ou o senhor do seu dinheiro, e não o dinheiro o senhor. Porque esse é o princípio. Você tem os bens, você se assenhoreia dos seus bens e você manda nos seus bens. E não ao contrário. Porque tem gente que tem dinheiro e é escravo do dinheiro. Vive em função de mais dinheiro e não consegue aproveitar nem um centavo do que tem. E quando morrer, pode ter certeza, seus filhos vão dar jeito de gastar muito bem gastado todo esse dinheiro. Não, irmão, mas está na conta. Mas a conta também vai para inventário e vai ser repartida entre os filhos. Não se preocupa, tá? Guarda mais, depois o pessoal vai gastar. Então ter dinheiro é diferente de ter prosperidade. Sim, o dinheiro é apenas um bem, né? E a prosperidade é um presente que Deus nos dá. Isso. Nós veremos no primeiro tópico que vamos estudar é mostrar que tudo que temos vem de Deus. No segundo tópico, nós vamos ver como o cristão deve ganhar o dinheiro. E no terceiro tópico, como o cristão deve utilizar o dinheiro. Eu achei interessante ao interagir com o professor, eu vou fazer uma leitura. A vida financeira pode ser um complemento de estabilidade na família. E, ao mesmo tempo, uma catalisadora de confusões e contendas familiares. Por isso, é preciso ter uma referência de boa administração financeira. Sim, é preciso ter disciplina, ordem e equilíbrio para lidar com o dinheiro. Nesse sentido, o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição. Saber usá-lo, de acordo com os princípios da Palavra de Deus, significa evitar muitos transtornos. Já está conosco o presbítero irmão Ricardo Mendonça, que também veio da aula do discipulado. Já veio quente também. Pai do Senhor, irmão Ricardo. Amém. Pai do Senhor para os irmãos, para o irmão Eliel, irmão Fabiano. Mais um privilégio, né? Eu sou o mais privilegiado dos três, irmão. De estar aqui ouvindo esses homens ensinar e falar e aprender com eles, né? Que Deus possa abençoar cada um que está aí do outro lado do rádio. E amém. Que nós possamos ser abençoados por Deus. Amém? Amém. A nossa introdução: os cristãos devem ser uma referência na administração das finanças que Deus bondosamente lhes concedeu. Nesta aula, refletiremos acerca de alguns aspectos da mordomia financeira com base na Bíblia Sagrada. Como nossa única regra de fé e prática, veremos que o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição.
é que tudo depende do uso de que fazemos dele. Então ele trabalha aqui que, conforme a forma como a gente administra isso pode trazer benefício, pode ser de bênção para a nossa vida, ou pode se tornar uma maldição. Eu coloquei aqui escrito ao lado da introdução que o dinheiro é um assunto espiritual. Tem pessoas que acham que fica apenas no âmbito físico, material, humano, mas não. O dinheiro é um assunto espiritual porque ele faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, diariamente. Trabalhamos para conseguir dinheiro. Se a empresa que você trabalha disser assim, agora é o seguinte, a gente só vai te dar comida e roupa e vai ser assim, você vai ter só as coisas que você precisa. E dentro desse limite, mas não o dinheiro, você já se desestimula a trabalhar, porque você vai querer optar, fazer escolhas, e o dinheiro te dá essa possibilidade. Porque do contrário, você teria que se adequar àquela roupa que o patrão te dá, àquela comida que ele manda na sua cesta básica e assim por diante. Assim, com o seu dinheiro, você faz o que você quer. Então ele faz parte da nossa vida. Então ele pode ser um Deus, pode ser um demônio, né? Aí a gente vai fazer esse equilíbrio para que ele seja neutro e que nós nos assenhoramos desse dinheiro, para não menosprezar as pessoas que estão próximas a nós, não envergonhar o nome de Deus, não envergonhar a família, mas para que isso gere prosperidade. Porque o dinheiro em si ainda não é prosperidade, vai depender do uso que você fizer dele. Ô, irmão Eliel, eu me lembro quando eu era bem novinho na fé, eu não tinha lido a Bíblia ainda, e teve um irmão que me disse, o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Falei, meu Deus, puxa vida, então o dinheiro é tão ruim assim. E eu me lembro que foi um irmão, hoje ele é missionário na Bolívia, o irmão Antônio Fayal, pastor Fayal, aí eu fui falar para ele, perguntar, eu era novo, crente, e ele disse assim, não, irmão Ricardo, é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si. O dinheiro pode ser uma bênção, né? Se você não entrar pelo caminho da avareza e ficar ganancioso pelo dinheiro, ele pode ser uma bênção na sua vida. E se você entrar, né, por este caminho, ele vai ser uma maldição. Ele vai ser ruim. Então é como o irmão Eliel falou, é o modo de você administrar e saber usar o dom a dádiva de Deus, que o dinheiro para mim é uma dádiva. A gente precisa dele. Sem ele a gente não faz nada, não anda para frente, não tem como, né? Primeiro tópico, tudo que temos vem de Deus. Deus é o dono de tudo. Tudo que há no planeta pertence a Deus. Tanto o mundo quanto os seus habitantes. Salmo 24:1. Aos que são filhos de Deus por criação e aos que são filhos de Deus por adoção, através da fé em Jesus. João 1:12. Assim, podemos afirmar que os não crentes recebem dádivas por permissão de Deus. Nós, seus filhos por adoção, em Jesus Cristo, temos convicção de que tudo o que temos vem diretamente dele, conforme Davi expressou, porque tudo vem de ti e da tua mão tomamos. 1 Crônicas 29:14, que aqui fala da oferta para o templo, quando ele tira dele mesmo, né, aquela quantidade de ouro, prata, cobre e tudo para que seja construído o templo. Mas a expressão dele nesse caso é que foi importante, que ele diz que quem somos nós para dar alguma coisa. Isso. Porque tudo vem do Senhor e a gente só devolve. Esse é o princípio da mordomia cristã do dinheiro. Isso. É entender que nós apenas administramos. Nós não somos os donos. Os donos da riqueza, como diz aqui Salmo 24, é um só, que é Deus. E nós somos administradores. Basta um probleminha na sua coluna e você não sai mais da cama. Mas é que eu tenho muita coisa para resolver, eu tenho que levantar. Mas não dá. Você está entendendo como a dependência de Deus? Não, mas eu sou um trabalhador, eu conquisto. Se eu não trabalhar, Deus não me dá nada. Só que Deus te dá a condição física, Deus te dá os clientes, Deus te dá a possibilidade, Deus te dá a saúde. Então, Deus é o dono de tudo. Se você tem alguma coisa, dê a Deus toda a honra, porque foi Ele que te deu. E você administre com sabedoria. Amém. Em poucas palavras, é Ele que abre a porta, né? Eu tenho meu trabalho, o irmão Eliel falou, se eu não trabalhar,
Eu não ganhei nada, mas quem abriu a porta do seu trabalho foi Deus também. Ele te deu saúde, te deu tudo isso que o meu Léo falou. Mas ele abriu a porta, não é mesmo? E aí o salmista diz assim, ó, ele disse, o que de tudo o que temos vem diretamente dele, né? Porque tudo vem de ti e da tua mão, da mão de Deus, todos. Tá aqui, ó, de novo. Devolveu. O trato com o dinheiro. Se tudo o que temos vem de Deus, precisamos lidar com o dinheiro de modo especial. E isso é necessário, pois muitos se tornam materialmente ricos, mas espiritualmente miseráveis. Como Jesus revelou a situação dos crentes de Laodiceia, Apocalipse 3:17. Em Apocalipse, nosso Senhor deixou claro que o crente pode pensar estar rico aos seus próprios olhos, mas invariavelmente desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, diante dos olhos do Senhor. A história do mundo mostra que a busca por dinheiro e riquezas materiais levou muitas pessoas a cometerem perversidades, violências e crimes inomináveis. Isso aqui é terrível, né? Por causa do dinheiro, por causa da ganância, se passou por cima de tantas pessoas, se cometeu tantos crimes e muitas das vezes crimes silenciosos. E sem contar as heranças que ficam aí dividindo famílias, e famílias que hoje são irreconciliáveis, não se dão mais, e só Jesus para fazer um milagre para haver perdão, por causa de dinheiro. Porque um achou que não foi justo, outro achou injusto, e testamento, e brigas, e escritura, e tudo mais, e gera um atrito e um desgaste muito grande. Isso. Às vezes o rico tem um pobre morando na sua terra lá, e vai lá e mata, passa com a patrola por cima para tirar a família, porque quer mais e mais terra, quer plantar mais um hectare e assim por diante. E tomara que você não seja um desse, né, que está me ouvindo e é um fazendeiro e já tenha feito isso. Se você fez, peça perdão para Deus, arruma um terreno para essa família, porque você não vai conseguir levar mais do que um meio metro de terra ou 1 metro de terra, que é o lugar que você vai estar. E depois de um tempo, quem sabe, vão te amontoar num canto para enterrar outro. A Bíblia diz que nada trouxemos e nada levamos. A não ser aquilo que carregamos, né? Nossas obras. Nossas obras para a eternidade. A lição está dizendo que a história do mundo mostra, mas eu, irmão, particularmente, eu vejo que hoje ainda é pior ainda. No passado, claro, toda a vida houve essas brigas de família aí, né? Por causa de herança, por causa de coisa. Mas hoje, devido ao consumismo, a pessoa, quando vê uma herança, uma família às vezes vê uma herança e vê que a vida dele pode melhorar, pode trocar o carro, ele pode, né, sair para jantar todo dia porque vai vender a herança. Então a briga é muito pior. Eu acredito muito, muito pior. Ele não se importa mais com a tristeza. Por exemplo, quando morre um pai e a mãe fica, o que a lei determina? Metade da mãe e as outras metade é dos filhos. E tem que dividir entre os filhos. Então os filhos começam a brigar e muitas das vezes a mãe, coitada, passa os restos da sua vida, os fins dos seus dias, numa angústia, numa coisa, numa tristeza profunda, porque vê os filhos se degradando, brigando, né? E como a lição está dizendo, cometendo perversidades, violências, crimes inomináveis. Quer dizer, que tristeza quando a pessoa se deixa dominar por essa ganância. Isso. Eu estava vendo o mapa da corrupção, porque como a gente trabalha muito lá na faculdade por causa disso, tem alguns tópicos. O que ela faz, o que essas pessoas tomaram para si o dinheiro, e esse dinheiro não foi a hospitais, não foi para as escolas, não foi para a sociedade de retribuição, mas que as pessoas tomaram para si e que trouxeram grandes transtornos. Talvez o pai de família que precisava de uma cirurgia cardíaca e não pôde ter, porque o hospital não tinha recurso, porque o recurso que era destinado àquilo, ele foi corrompido, ele foi roubado, né? Você que é um funcionário público, ou você que trabalha numa empresa e que talvez está recebendo alguma comissão por fora e ninguém pode saber, isso é corrupção. Daqui a pouco você está levando essa empresa à bancarrota,
E as outras pessoas que dependem disso também vão sofrer por aquela atitude errada sua. Nós devemos perceber o que as nossas atitudes afetam na vida das outras pessoas. E é isso aí que devemos barrar. Por isso que quando Deus coloca a árvore, Ele coloca no meio do jardim. Só a árvore do conhecimento do meio do bem e do mal está no meio do jardim. Todas as coisas te é lícito. Mas da onde tu estiver, tu olha, há um limite. Ali tu não deve passar. Não passa daquilo ali. Porque a partir do momento que você passar, não é eu que vou te destruir, mas essa atitude tua de passar já começa a te destruir. Por isso que nós lemos no início. Por causa disso, muitos a si mesmos se transpassaram com muitas dores. Porque trouxeram prejuízo a outras pessoas. Quantas pessoas clamam hoje, choram porque perderam seus pais, ou por causa de um acidente, ou isso, aquilo, e aí não tiveram o devido atendimento por causa da corrupção. Essas crianças eram menores e hoje se transformaram talvez em delinquentes, porque não tiveram uma estrutura de família lá atrás, porque o pai não teve um atendimento, morreu de uma doença comum. Então isso nós devemos perceber. O que as nossas atitudes traz no meio da sociedade que nós vivemos. E é isso que muito, às vezes, devemos prestar atenção. Se for boas, amém. Se for más, vai pagar por ela. E isso, o fruto, por isso que Jesus fala assim, não é a árvore que vai me demonstrar o fruto, se é bom ou se é ruim. Se o fruto é que vai dizer se a árvore é boa ou não é. Então que as nossas ações produzam frutos de vida, que trazem vida, não frutos que produzem morte. Muitas vezes as nossas ações trazem morte. Cuidado com a falsa prosperidade. Precisamos ter cuidado para não sermos enganados pelas armadilhas da já conhecida teologia da prosperidade. Esta ensina que todo crente deve ser rico, porque diz essa teologia, somos filhos do rei. Isso não passa de propaganda enganosa e distorção da graça de Deus. Ora, as Escrituras mostram que Jó foi um servo fiel a Deus. Jó 1:1. Mas embora muito rico, veio certa vez a experimentar a pobreza. Mas nem por isso abandonou a Deus, apesar de todo o sofrimento que experimentou. Eu digo uma coisa, irmãos, toma cuidado para não cair em laço. Aquelas promessas fantasiosas, até mesmo de pregadores, de que você vai ficar muito rico, que você vai ficar próspero, você tem que cuidar. Fiquei esses dias vendo um camarada dizendo que estava exigindo R$1.000, pedindo R$1.000, e se você desse os R$1.000, então Deus ia te dar uma ideia, e nessa ideia você ia ficar muito próspero, muito rico e tal. E a maioria das vezes não acontece nada, irmão. Não acontece nada, você só perdeu R$1.000. Perdeu R$1.000. Você já viu Jesus fazer uma proposta dessa para as pessoas? Tá na Bíblia isso? Tem base na Bíblia? Quando Jesus diz que 100 vezes nessa vida e depois a vida eterna, você acha que 100 vezes ali é dinheiro mesmo? É dinheiro? É porque as pessoas usam muito para a questão financeira. Mas ele falou de quê? Perder pai, mãe, irmão, irmã, por amor de mim, receba. A gente acha que é dinheiro. Ali é pessoas. Ele está falando de igreja, mas tem gente que aplica dessa forma. Igrejas que prometem mundos e fundos. Pare de sofrer, venha para essa igreja. Irmão, você não vai parar de sofrer, acredite em mim. Jesus disse, no mundo tereis aflições. João 16:33. Não dá para fugir da realidade bíblica. E você vai entender que há situações, por exemplo, Jesus disse, os pobres sempre tereis convosco. Sempre vai ter pobre no nosso meio. Por que vão elitizar o evangelho agora? Por que você vai comprar uma toalhinha para passar na fechadura do banco porque a sua dívida tá lá? Se você não pagar, a toalhinha que esfregou na fechadura não vai fazer a conta desaparecer. Não, mas eu lá não sei aonde aconteceu. Bom, eu nem vou entrar nesse detalhe. A melhor forma que existe de quitar uma conta é pagando ela. Você não vai comprar uma vassoura ungida, uma água benta, ou seja, qualquer coisa desse tipo que vai resolver teu problema. Nós temos que entender que prosperidade, irmãos, é o resultado do nosso trabalho e nossa comunhão com Deus. Não existe esse negócio de entrei pobre na igreja e agora estou rico por causa da igreja. E isso é uma promessa
ilusória. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Quem amanhecia na balada, quem pagava bebida pros amigos não paga mais, né? Quem perdia dia de trabalho por causa de bebedeira, agora já não perde mais. Ou no jogo, apostas, jogos de azar, que vamos falar aqui depois. É claro que vai lhe sobrar um dinheiro. Você vai melhorar de vida, eu creio nisso. Você ofertar, dizimar, Deus vai te abençoar. Agora, riqueza, ao ponto, né? É por isso que a Bíblia diz que os que querem ser ricos caem em laço. Então, assim, para você não se enganar, abra o teu olho. Por isso que a nossa escola é bíblica dominical, que serve como um alerta, para você não sair por aí achando que, mas é que o pastor falou. Procura trazer para a palavra de Deus, para ver se está na Bíblia. E se o texto está sendo interpretado corretamente, porque às vezes se pega texto isolado, que não está tratando de assuntos de prosperidade financeira, e se aplica e se promete uma porção de coisas. Você fica constrangido e acha que vai enriquecer. Mas na verdade, você está sendo enganado. E a Bíblia diz que nos últimos dias viriam espíritos enganadores. E é o que mais tem hoje. Então faça o seguinte, vigia, para não cair no laço do diabo. Pode falar, irmão. Olhe bem, olhando uma outra ótica aqui desse comentário. Teologia da prosperidade. Nós somos uma igreja missionária aqui em Camboriú, certo? Nós temos a nossa missão aqui, o Gideão é Missionário da Última Hora, e nós temos aqui vários documentários de regiões pobres do nosso planeta, que os Gideões envia dinheiro, que os Gideões envia a contribuição que é recebida, né, no sustento de missionário, na construção de comedor infantil, de escola, de material e assim por diante. O evangelho, meus irmãos, raciocinem comigo. O evangelho é para ser pregado a toda criatura. O evangelho, ele é para ser pregado em todos os lugares. O evangelho que transforma, o evangelho que cura, o evangelho que prepara o homem para morar no céu, ele pode ser pregado lá dentro do Palácio do Planalto e pode também ser pregado, irmão Fabiano, lá no deserto de Ticlim, onde o pastor Silas conhece, o pastor Cigino conhecia, né? Que lá não chove, e o que cobre as casas lá é uma esteira, certo? Porque o lugar é pobre. Agora vocês pegam essas igrejas que pregam essas teologias de prosperidade, vai pregar o evangelho lá. Prega essa teologia de prosperidade, prega lá. Lá não tem nem dízimo, meus irmãos. Nós estamos enviando dinheiro daqui para lá, para sustentar missionário, para construir igreja, não é mesmo? Quer dizer, o evangelho genuíno se prega em qualquer lugar e é aceito em qualquer lugar. E ele transforma e faz aquilo que lhe apraz em qualquer lugar do mundo. Para o rico, para o mais ou menos, para o de classe média, para o pobre, para o paupérrimo. O evangelho transforma. Mas a teologia de prosperidade pregada nesses lugares, tanto eu louvo a Deus, porque você vai lá no Amazonas. Agora vamos puxar uma brasinha para nossa sardinha aqui um pouquinho, que não é pecado não. Eu louvo a Deus, porque você vai no Amazonas, naqueles lugares difíceis, regiões ribeirinhas, lá está a Assembleia de Deus, sustentada pela missão. Você vai lá no deserto de Ticlim, que a teologia da prosperidade lá não vai funcionar, não tem como. Você vai na África, naqueles países lá que a fome tá devastando, vai pregar prosperidade, vai lá. Agora o evangelho de Jesus genuíno pode pregar que vai funcionar. E lá está, né, os Gideões Missionários da Última Hora, muito criticado, muito bombardeado. Lá está a Assembleia de Deus. Mas essas igrejas que têm a sua fé firmada nessa teologia aqui, ó, jamais vão fundar uma igreja lá. Jamais vão botar uma igreja lá. Nunca, não vai acontecer isso. Porque essa pregação lá não vai surtir efeito nenhum. Então, mais uma prova, né, que o evangelho genuíno é que faz a diferença nessas horas. Só voltando aqui, que 1 Timóteo 6:9, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço em muitas concupiscências loucas. O desejo da pessoa, que ela acredita naquilo, ela acredita muitas vezes na mentira, porque ela deseja aquilo, ela quer que aquilo se materialize. É que nem as pessoas que caem no golpe do chute, às vezes falando assim, uma pessoa se aproxima de você, ganhei um bilhete da loteria, tem lá disponível 2 milhões de reais, mas eu não posso pegar esse dinheiro agora, eu quero só o dinheiro. Aí a pessoa sai, eu tenho 20 mil no banco.
Como é que a pessoa que tem 2 milhões de reais, que é só ir lá e fazer e demora 2 dias para cair na conta, quem comprou esse bilhete, vamos dizer, e ele não quer, ele está te dando a troco de 20 mil. E a pessoa cai naquele golpe, e isso muitas pessoas caem. Muitas não contam por vergonha. As estatísticas muitas pessoas caem. Porque dão ouvidos àquilo. E vão dando ouvidos e vão gerando aquele desejo, e a pessoa vai falando, e ela vai falando, e ela vai conquistando, e a pessoa cai no emaranhado e fica presa naquilo. E quando vê que seu dinheiro foi embora e vê que foi enganado, vem a frustração. Então devemos cuidar, e como o irmão Ricardo falou ainda há pouco, aquilo que a Bíblia diz. Busca a Bíblia diz. Porque o que Jesus nos prometeu está lá em João, a vida eterna. Amém. E lá não haverá mais dor, nem sofrimento, lá não haverá mais nada. Mas enquanto estivermos aqui, sofreremos algumas agrulhas. O nosso segundo tópico: como o cristão deve ganhar dinheiro? Trabalhando honestamente. Desde o Gênesis, após a queda, o homem emprega esforços para obter os bens de que necessita. O Criador disse: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis 3:19. O apóstolo Paulo recomendou: e procureis viver quietos, e tratar os vossos próprios negócios, e trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vou-lo tenho mandado. 1 Tessalonicenses 4:11. Assim, por trabalho honesto, entendemos todo tipo de atividade que sustenta e dignifica o ser humano. Entretanto, há trabalhos que degradam e humilham. Por isso, ao cristão sincero, não convém atividades correlacionadas com bebida alcoólica, drogas, prostituição, aborto e etc. Mulher? Evitar vínculos de qualquer tipo. Às vezes um médico crente aceita um valor altíssimo para fazer um aborto, né? A gente às vezes vê isso acontecer. Então é importante que a gente evite qualquer tipo de desonestidade para não pôr em descrédito a própria palavra de Deus, aquilo que Jesus ensinou. E é tão comum às vezes a pessoa trocar o caráter por dinheiro e às vezes se convencer de alguma coisa de uma forma tão rápida. Estão aí o mercado de pirâmides para tentar ludibriar alguém, porque tentando trabalhar honestamente, mas não ficou rico. Então apareceu uma maneira que você vai enriquecer rápido. E geralmente tem alguém no topo, para caracterizar uma pirâmide, tem alguém no topo que é muito rico, tem 3, 4 carros importados, tem casa em vários lugares do Brasil e até no exterior, nos Estados Unidos e bababá. E começou, era vendedor de qualquer coisa aí, de perfume, assim por diante. E aí coloca na cabeça dessas pessoas todas que estão na base da pirâmide que se elas trabalharem certinho, elas vão chegar lá. E isso faz com que a pessoa trabalhe incansavelmente para a obtenção desse lucro. E aí, meu amigo, você vai investindo porque se eu tenho 20 mil, eu vou ganhar 40 mil e eu vou lá e pego meus 40 mil e eu vou ficar com os 40 mil na mão? Não. Eu vou lá e vou colocar os 40 mil para virar 80. Isso. Aí eu tenho 80. Eu vou por acaso, né? Porque eles fazem isso, eles adoçam, eles devolvem o dinheiro com sobras para você acreditar que realmente está sendo investido em ações e isso gera lucro, está gerando renda. Tudo bem, e vai virando uma bolha. E aí chega um momento que você tem 200 mil. Eu tenho 200 mil e geralmente eu saco a hora que eu quiser. Vou lá e tiro. Beleza. Só que há um problema nisso. Porque quando eles der o boom, porque é sempre nomes diferentes, mas há um grupo por trás. Quando eles dão o boom, que eles quebram, eles levam tudo. E as pessoas que investiram tudo o que tinham, estava lá. E não é um banco credenciado como Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. Não tem segurança. É um site que eles mesmos afirmam que é um risco. Assim como as criptomoedas, é a mesma coisa. Pessoas vão lá e compram Bitcoin e fica angariando mais dinheiro e começa a acompanhar as transações bancárias, as ações, as bolsas de valores e tal, e tá ganhando dinheiro e vai investindo cada vez mais. Não estou dizendo que é pecado você investir em ações desse tipo, só que você tem que estar ciente do risco, porque você não tem para onde correr. Vai correr para onde?
Ah, mas aí eu vou na justiça. Eu vi esses dias passando nos telejornais aí, o cidadão que vendeu 2 caminhões e investiu tudo. E sabe o que aconteceu? Ele perdeu tudo. Ah, mas o estelionatário está preso. O estelionatário está preso, só que ele não tem nada no nome dele. Ele vai ficar preso e essas pessoas sem o dinheirinho. Você entendeu? Então por isso que a gente está falando do risco. Ah, irmão Eliel é contra eu crescer financeiramente. Claro que não sou. Que você fique rico, próspero. Que Deus te abençoe em todas as áreas. Mas assim, o que eu já vi de gente que vinha me apresentar essas ideias como se fosse uma espécie de Jesus... E aí na época não tinha nada para vender, o pessoal criticou. Bom, isso aí é pirâmide financeira, porque não tá vendendo produto. Isso aí é pirâmide. Não, mas agora tem produto. Só que é um produto que é 10 vezes mais caro do que do mercado. E existem vários sistemas desse tipo e já vieram me oferecer tantas vezes. E eu sempre dou risada disso aí, porque a maneira que eles oferecem, meu Deus. Irmão, é assim, irmão, funciona assim, irmão, é de Deus, isso aqui é de Deus, não é do diabo, só pode ser de Deus. E aí, quarta-feira não tem culto, mas nós vamos usar a igreja para fazer reunião. Vamos resolver isso aqui quarta-feira. Vamos lá, aí entra todo mundo, entra pastor, entra tudo aí, depois, irmão, dá um problema, fica todo mundo envergonhado. A igreja envergonhada na cidade, o pastor fica devendo, os membros ficam cobrando do pastor, porque o pastor que pediu para investir, porque era, né? Porque o pastor é a imagem, né? É a confiança, aí, assim, usaram ele, o nome dele para aquilo ali. Então, nesse tópico aqui, ó, trabalhando honestamente. O Silvio Santos falou uma vez, a melhor maneira de ganhar dinheiro chama-se trabalho. Se aparecer uma outra maneira fácil demais, desconfie. Eu tenho pensamento comigo assim, ó. Eu não conheci os meus tataravós, mas trabalharam a vida toda. Os meus avós eu conheci, trabalharam a vida toda. Os meus pais trabalharam a vida toda. O que eu tenho, que eu consegui aqui em Camboriú, com a graça de Deus, com o meu trabalho, eu e minha esposa, trabalhei até agora e estou trabalhando ainda, nem me aposentei ainda. Quer dizer, eu já entendi, não sei, é simples o que eu estou dizendo, mas trabalhe honestamente. E aí eu vi o que o Silvio Santos disse aí, ó. Se tem alguma coisa mais fácil, fica com o pé atrás, claro. Porque tem um negócio errado nisso aí. Fugindo das práticas ilícitas. O cristão não deve recorrer a meios de práticas ilícitas para ganhar dinheiro, tais como o jogo do bicho, do bingo, da rifa, da loteria e outras formas fáceis de se angariar riquezas. Em Provérbios lemos: o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigos. Provérbios 28 e 20. Tempos atrás eu estava vendo uma reportagem que passou em um canal de televisão, não sei o certo, das pessoas que ganharam na Mega Sena. 60% a 70% dessas pessoas estão vivendo, depois de alguns anos, estão vivendo em situações piores do que antes, quando não tinham ganhado o prêmio. A situação se tornou muito, muito pior. E as que se deram bem tinham uma peculiaridade. Ele não ficou sozinho com o prêmio. Toda a família cresceu junto. Eu achei uma coisa interessante aquilo. Porque na pesquisa, né? Porque aquele que buscou gastar só consigo mesmo e sustentar os seus prazeres, os seus desejos, esse, depois de alguns anos, ficou em situação muito pior do que antes que ganhou o prêmio. E os que se deram bem foi aqueles que repartiram entre a família, por exemplo, todo mundo cresceu junto. As riquezas que não se perdem tão fáceis são aquelas conquistadas com muito esforço. Isso. Aquelas que vêm muito fácil, as pessoas que têm, não valorizam. Ah, vem, amanhã tem mais, vai gastando à vontade. Tem outra reportagem que passou, baseado nisso também, que o irmão Fabiano acabou de dizer, aqueles garimpeiros lá da Serra Pelada achavam uma pepita grande, ficava rico da noite pro dia. Muitos estão morando em Chopana hoje. Uhum. Tinha um que alugava um avião inteirinho, sozinho, pagava todo o país sozinho no avião até São Paulo, né? Ir lá praticar suas orgias, depois voltava lá pro Pará. Morando num lugar com aqueles madeirites velhos assim, empregados. Acabou sem nada. Fugindo da avareza. Avareza é o amor ao dinheiro. É uma escravidão ao vil metal, diz a Bíblia. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé
e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Deus não condena a riqueza em si, mas a ambição, a cobiça, a avareza que ela desperta. Abraão, Jó eram homens ricos, porém fiéis a Deus. O que Deus condena é a ganância, a ambição desenfreadas por riquezas. Aí é um grande problema agora. São os dois extremos. A avareza daquilo que você ganha e você não desfruta. Porque o que vem de Deus, ele traz para você desfrutar. Quando ele coloca o homem no jardim, ele diz, desfruta disso. É teu. Porque o maior problema do ser humano hoje, se nós observarmos, é saber usufruir da vida, desfrutar da vida, desfrutar do seu dinheiro, desfrutar do seu trabalho, desfrutar da sua saúde. Esse é o grande... A pessoa nunca tem um contentamento, ou não percebe que tem tudo isso à sua volta até perdê-lo. Considerando que a avareza é uma obra da carne, tá, Isso. irmãos? Então, assim, não precisa ter dinheiro para ser avarento. Existem pessoas extremamente pobres e que são extremamente avarentos. Porque, nesse caso, o dinheiro é um Deus. Isso. Esse é o princípio. Então, o texto de Eclesiastes 5 e 13 diz: há um grave mal que vive debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. E essas riquezas se perdem num mau negócio, e o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias, como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isso é um grave mal, precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito haverá de haver trabalhado para o vento, em todos os seus dias, comeu pão nas trevas, ou com muito enfado, com enfermidades e indignação? Eis que eu vi uma coisa boa e bela, comer, beber, desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, como que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da sua vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. Eu conheci gente que viajava de um lugar para o outro com equipes, assim, com um grupo de pessoas, e quando chegava lá no hotel, 4 horas da manhã, se entrasse no quarto 4 horas da manhã, pagava uma diária até meio-dia. Para não pagar a diária até meio-dia, dormia no carro. Gente de dinheiro, tá? Uhum. Gente de dinheiro. Gente que tem dinheiro. Pessoas que comem ovo frito têm dinheiro para comprar picanha. E guardam o dinheiro porque não se sente bem em gastar para comer um pouquinho melhor. Pessoas que andam toda a vida rasgado, toda a vida sujo, toda a vida mal arrumado e tem dinheiro. E aí você conversa com a pessoa, tá lá, pois é, uma sandalinha, uma tira de cada cor, damos aí na miséria, pros outros ficar com dó e não pedir dinheiro emprestado. E chora, a vida toda chorando. E tá sempre ruim. E todo mundo sabe que de vez em quando ele vai lá e gasta em alguma coisa. Porque todo avarento é assim. Ele é avarento em alguma coisa, mas numa coisa, ou é carro, ou é aquisição de terra, ou é qualquer coisa. Viagem em algum lugar, ou comida. Em algum lugar ele gasta e gasta muito. Mas nas outras áreas não desfruta nada. E às vezes é avarento com a família demais. E tem uns camaradas que falam pra mim assim: Moliel, a gente tem que cuidar também pra esposa não gastar, porque se a gente guarda e a esposa gasta, não adianta nada, porque se a gente jogar pra dentro de casa com a pá, a mulher com a colher, ela joga pra fora, ela vence e bababá. Sim, mas tem que cuidar também pra não ficar ali sendo pão duro, não compra uma lingerie pra mulher, até a hora que ela virar as costas pra você e ir embora, porque mulher também não aguenta muito pão duro. Se você tem dinheiro e não ajuda nem pra comprar um vestido, ela tem que andar com aquela camisa do político da última campanha. É verdade. Ela não aguenta, ela vai fugir, vai embora. Então tomara a Deus que isso não esteja acontecendo com alguém aqui. Por isso que a administração é a família que administra, né? Senta-se o marido e a esposa numa mesa, quanto entrou de dinheiro, o que a gente vai fazer com isso? Isso aqui paga-se isso aqui se guarda-se tanto, isso aqui se faz isso. Essa porçãozinha é para você gastar com o que você quer e essa porção é sua. A mulherada não quer depender do dinheiro do marido e por causa dessas e outras razões. Então eu digo, tomara que isso não aconteça com alguém daqui que está nos ouvindo, né? Claro. Aí o princípio é, como o Fabiano falou aqui, se unir para juntar
o lucro para ver quais são as despesas e o casal entender que os dois trabalham juntos. Então, eu sempre digo para minha esposa que se você ganhar dinheiro fora em algum lugar trabalhando, pode ter certeza que eu vou te ajudar a gastar. Ah, mas eu não quero depender do teu dinheiro, tem mulher que diz, né? Mas se trabalhar fora vai ter que dividir igual. Porque às vezes o casal não prospera e a Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1 porque tem maior paga do seu trabalho. E eles trabalhando junto, eles adquirem. Mas o problema é quando a mulher diz assim, ó, esse dinheiro é meu, tá? A luz, a água, o telefone, o imposto e tudo que começa com IPTU, ITBI, é tudo teu. E aí ela diz, ó, é meu luxo, eu vou tirar as manchinhas do rosto, eu vou tirar os pés de galinha, eu vou colocar silicone, eu vou isso, aquilo, vou tirar a barriga. E é pro meu luxo, é pro meu corpo. E às vezes a família tá passando necessidade. O casamento é uma sociedade. Casamento é uma sociedade. E no meio da sociedade, e nessa sociedade, o dinheiro que entra dentro de casa, ela deve ser tratada como se trata em uma sociedade. E ver a maneira certa e o destino certo de cada um. Quando você organiza isso, tudo aquilo que é organizado prospera. Tudo aquilo que é desorganizado não prospera. O irmão Eliel tem pós-graduação em interpretação bíblica do Antigo Testamento, né? Então, se conversar com o irmão Eliel, quando a gente vai ver números, Deuteronômio, a organização do povo, Deus passa muito mais tempo organizando o povo, a forma como deve ser, do que realmente, porque depois de você estar organizando, as coisas automaticamente elas já começam a prosperar, já começam a caminhar de forma correta. E desorganizado não, vai cada um para o lado, porque se a esposa vai para a esquerda e o marido para a direita, eles não vão para frente nunca. É a história de um que orava por um Del Rey e o outro por uma Abelina, né? O casal. Aí ainda bem que resolveu, porque na época tinha Abelina Del Rey. Ô, irmão, se não era até hoje, né? O comentário que você leu aqui fala de Abraão e de Jó. Jó, é o melhor exemplo para mim que eu tenho na Bíblia. O Jó, ele foi bem sucedido porque o seu coração não estava na riqueza que ele possuía. Não estava. Você colocou o seu coração no que você tem materialmente, acabou. E Jó não tinha. Tanto é que ele, quando a mulher dele mandou ele amaldiçoar esse Deus e morre, ele disse, mulher, você fala como uma doida. Receberíamos nós o bem e não o mal de Deus. Ele entendeu que ele estava recebendo aquilo de Deus. Jó entendeu isso, certo? E porque... mas foi o diabo, irmão Ricardo. Olhe bem, Deus disse para Satanás assim, ó, havendo tu me incitado contra ele. Aí, certo? Então, quer dizer, Jó sabia, Jó entendia. E o seu coração não estava nas riquezas. Porque a partir do momento que você bota, acabou. Se você não, a sua prioridade vai ser aquilo ali. Vai ser o seu dinheiro acima da sua família. Isso tudo que o meu Léo falou aqui vai ser acima da sua família, acima da igreja, acima de tudo. E você vai passar por cima de qualquer um. Outra coisa, quer fazer um teste com você mesmo? Se você é bem de vida, se você é rico financeiramente, imagina você, tá? Pobre. Amanhã você não tem mais nada disso que você tem. Você vai continuar glorificando a Deus? Você vai continuar louvando a Deus? Você vai pedir para Deus para te dar saúde, para você batalhar e conseguir de novo? Se você tivesse pensamento, amém. Você não tem o seu coração no dinheiro, não. Agora, se você falar assim, Deus me livre, irmão Ricardo, de eu ficar pobre, Deus me livre. Não, acabou para mim. Melhor é morrer. Acabou, porque você tem o coração no dinheiro. O nosso terceiro tópico é como o cristão deve utilizar o dinheiro. Na Igreja do Senhor, na igreja há várias maneiras pelas quais o cristão pode e deve contribuir, de modo positivo e abençoado, para a manutenção da obra do Senhor. 1.1. Contribuindo com os dízimos. Entregar o dízimo para a manutenção material da obra do Senhor é uma das maiores expressões de gratidão a Deus e amor por sua causa na terra. Malaquias 3, 8 e 12. Como já vimos, no Novo Testamento, o dízimo não foi abolido por Jesus. Não foi abolido, pois Jesus trouxe a maneira correta de sua entrega. Mateus 23 e 23. O Novo Testamento também revela que o cuidado dos órfãos e das viúvas é a verdadeira religião. Tiago 1 e 27. Assim, a mordomia do dízimo é de fundamental importância à vida da igreja.
O nosso tópico 1.2 diz assim: contribuindo com ofertas alçadas. O crente fiel deve contribuir com as ofertas alçadas, levantadas, de modo voluntário, como prova de sua gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Com esses recursos, dízimos e ofertas, a igreja mantém a evangelização, as missões, o sustento de obreiros, o socorro aos necessitados, viúvas, órfãos, carentes, etc., bem como o patrimônio físico da obra do Senhor e outras necessidades. Muitas vezes nós vimos irmãos na igreja que o seu salário não é muito alto. Às vezes famílias que ganham um salário mínimo, geralmente casais aposentados, ganham aí no máximo 2 salários mínimos, mas que separam a sua porção, tira o seu dízimo, tira a sua oferta, e que aquele dinheiro ele rende, ele vive de maneira próspera com aquilo que ele tem. E muitas vezes nós vemos pessoas que ganham muito dinheiro e ele nunca consegue, sempre falta, né? Porque não fazem também essa parte. Porque uma coisa interessante, quando fala de Malaquias, que vai abrir as portas do céu, isso fala de chuva. Quando nós tratamos sobre os dízimos, na mordomia dos dízimos, nós tratamos sobre isso. Porque inútil seria a pessoa arar a terra, jogar a semente, e se não viesse a chuva, aquilo não brotaria, não traria fruto. Então, isso é que devemos estar debaixo dessa bênção. Irmão Ricardo? Dízimos e ofertas, geralmente, né, para mim, não é polêmica, mas para muita gente é. Quando se fala, quando se prega sobre isso, quando se pede oferta, né? Agora, testemunho do irmão Ricardo. Eu dou meu dízimo lá, a minha oferta missionária, meu canezinho tá lá, minha esposa também da mesma forma. Esses 30 anos que estou aqui em Camboriú, mais de 30 anos, né? Por que eu faço isso? Tem gente dizendo, irmão Eliel, na minha vida o melhor de Deus está por vir. Na minha vida já veio. O melhor de Deus já veio. Jesus Cristo na cruz do Calvário. Certo? Pode ser que Deus vai te dar uma bênção maior agora. Mas o melhor de Deus na sua vida e na nossa vida já faz tempo que veio. Mais de 2000 anos. É assim que eu creio. E eu sou dizimista e ofertante por quê? Sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Primeiramente na minha vida espiritual. A salvação maravilhosa que Ele me deu. Tá. Depois na minha vida material. Eu não tenho falta de nada. Tem casa para morar, tem carro para andar. Não sou rico. Tem tudo que eu preciso para viver. Certo? Então eu sou grato a Deus. A minha gratidão a Deus. Então eu não estou dizimando e ofertando esperando que Deus vai me dar o dobro do meu dízimo, o triplo ou quádruplo, ou vai me encher o meu bolso de dinheiro. Não estou esperando isso. Eu sou grato a Ele por aquilo que Ele fez. Então pronto. Aí a Bíblia diz assim, Deus ama o que dá com alegria. Claro, estou dando com alegria tremenda. O gosto da salvação está dentro da minha alma. Como é que eu não vou dar com alegria? E Deus e a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dor. Nesse caso, é importante pensarmos na questão, como nós já falamos sobre o dízimo aqui outras vezes. Veio uma lição só sobre o dízimo. Acho que faz umas 2 semanas ou 3, né, Fabiano? Então, os dízimos é para sustento dos obreiros e os necessitados. Esse é a finalidade do dízimo. Ele não pode desviar essa finalidade, né? E não pode também se deixar levar por culpa, por medo ou por ganância, como nós falamos. Tem pessoas que não dá, como o Ricardo falou, com gratidão. Eu acredito que esse é o melhor princípio, gratidão. Acreditando que vai ser bem administrado. Isso. Não por medo, por culpa ou por ganância. Mas existe igreja que faz promoção de dízimo. Vem pra cá, dízimo aqui 9%. E tem também o outro extremo. As igrejas que dizem, se você der 20% ou 30%, você vai ser muito mais abençoado. E quanto mais você dá, mais você vai ganhar. E aí tem gente que acredita nessa balela. E aí passa uma dificuldade grande em casa. Às vezes deixa de dar a comida para os filhos, porque tem que dar 30%, porque ele é ganancioso. Isso. Ele é ganancioso. E não sabe que ele está dando por ganância, por barganha. Não, eu vou dar hoje R$300. Né? Tem pessoas que dizem, é o trízimo, não é o dízimo, é o trízimo. Porque eu sei que eu vou ganhar 3 mil.
né? E teve pessoas que deram o aluguel da casa que mora em oferta e naquele mês não puderam pagar o aluguel, ficaram trancados porque o pregador prometeu que se eles der o aluguel em oferta, Deus vai dar a casa própria para eles. Gente, que Deus dá a casa, Deus dá, a gente trabalha, com o tempo a gente luta. Meu terreno eu comprei em 100 parcelas, paguei já faz anos, já acabei de pagar, já tô 21 anos casado. Mas, assim, irmãos, não vai atrás dessas coisas fáceis, mano. Não vai atrás disso aí, porque vai ficar frustrado, sabia? Deus abençoa, mas não é assim, tipo, vai lá, Fabiano, pega lá, toma posse. Se o Fabiano não tivesse comprado o terreno, meu amigo, coisas que a gente tem que analisar. Assim, dízimo é 10%, passou de 10% é oferta. É oferta. E aí, essa oferta é voluntária, é consciente. Voluntária. Isso. E eu vou fazer isso, é a intenção. Qual é a minha motivação para levantar essa oferta? Se eu não tivesse ouvindo aquele apelo que eu iria ganhar mais ou queria ter mais, será que eu ofertaria? E tem aqueles pregadores que ainda dizem assim, ó, se tal dia não acontecer tudo isso, que não tiver mais dinheiro lá, me procura que eu devolvo o seu dinheiro em dobro. Ele sabe que ninguém vai procurar, porque a pessoa vai chegar lá e vai dizer assim, tu não tem fé? Tu não tem fé? Aí eu fico indignado, irmão, porque eu não sei por que eu ouço essas coisas. Eu não sei por que eu ouço essas coisas e eu vejo essas coisas. Se eu tô num culto que começa esse leilão, eu já fico agoniado, começa a me dar uma coisa ruim, porque eu sei que tem pessoas ali que não tem condição e tem gente que vai dar só para aparecer. Então, assim, é importante ofertar, mas o fruto da generosidade, sem barganha, com entrega voluntária. Você é a oferta que se mistura com o dinheiro. Você é a oferta. Porque às vezes a pessoa dá uma taxa pro outro orar. Eu te pago, mas você tem que profetizar coisa boa para mim. Amém. E fica investindo. Por quê? Porque não quer orar, não quer pagar o preço e quer receber coisa boa. E aí você tem que massagear o ego da pessoa toda a vida. A pessoa adulterou, você tem que dizer assim, não, mas isso aí Deus perdoa. Por quê? Tem dinheiro. Isso. A liberalidade, ela é uma manifestação também do Espírito Santo, do caráter transformado do ser humano. Jesus ensinou assim, quando fizeres uma festa, convida aquele que não pode te retribuir. E isso, irmão, a gente falar sobre isso é fácil. Mas às vezes você encontrar uma pessoa na rua, ou você ter um conhecido, ou um irmão na igreja, que não tem condições, às vezes, de ter algo, e muitas vezes você ter o dinheiro no bolso, e você ofertar na vida dele, ou ajudar ele, e de uma forma como que ele não pudesse te retribuir, isso é só uma obra do caráter do Espírito Santo. Senão, o ser humano não faz, a gente sempre busca. Nós devemos olhar para nós mesmos. A gente, uma vez por mês, esse texto é lido para nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois coma desse pão e beba desse cálice. E muitas vezes nós lemos, ouvimos, mas não meditamos. Por que nós agimos da forma como agimos? Por que nós buscamos as coisas ou por que nós acreditamos nas coisas? O que está nos motivando por trás? Será que é uma obra do Espírito Santo? É um fruto do Espírito ou é uma obra da carne? Como a ganância, a avareza e tudo mais que já foi falado aqui. Na sociedade civil, nosso segundo tópico do terceiro, segundo subitem. Evitando as dívidas fora do seu alcance. Muitos têm ficado em situação difícil por causa do uso irracional do cartão de crédito. As dívidas podem provocar muitos males, tais como a falta de tranquilidade, causando doenças, desavenças no lar, perda de autoridade e independência. Devemos lembrar que o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22:7. Outro problema é o mau testemunho perante os ímpios quando o crente compra e não paga. Irmão Eliel, pessoa que está entolada em dívida, ele não tem paz. E o dinheiro de plástico, que é o cartão de crédito, ele deixa a vida muito mais prática e mais rápida, só que temos que ter cuidado porque o juro do cartão de crédito é 400%. Então, qualquer agiota aí fica no chinelo, perto do cartão de crédito.
Então é importante que a gente se adeque à nossa vida para evitar de comprar e não pagar, porque é feio demais quando a pessoa deve, aquela história, devo, não nego, pago quando posso, e às vezes não dá justificativa. Acontece, claro, a pessoa se trancou, não teve como pagar, e lá e avisar o credor, ó, eu não pude esse mês, mas eu estou vendo aí. Então, você não pode adquirir outro bem enquanto não pagar aquilo ali. Sabe aquela história, carro novo e me devendo? Pessoa às vezes está devendo, não vai pagar, não quer pagar, e ainda compra um carro, reforma a casa, né? Todos sabem que ele tem dinheiro, mas ele não quer pagar, é diferente. É diferente da pessoa que não pode. Então, quando você não pode, você avisa que não pode e não vai aparecer com nada ali, porque você não pode pagar, então não pode comprar um carro, nem moto, não pode aparecer com bem. Tem que pagar a primeira conta, para evitar o problema, né? Isso. Muitas pessoas eu já vi, trabalhei no comércio também, muito tempo. E eu vi, porque geralmente quando você vai fazer um cartão de crédito numa loja, tal, é declarado o valor da sua renda. Você acaba declarando um valor maior do que você ganha para que você tenha um limite maior do cartão de crédito. Só que esse limite, o cartão de crédito geralmente é uma definição, né? Você compra o que não precisa com dinheiro que você não tem, né? Para impressionar quem não se importa. Para impressionar quem não se importa, é isso mesmo. Então muitas das vezes você pega esse crédito a maior que você acha que esse dinheiro tem e você passa a gastar. E aí quando você vê, vem a conta. E aí vem os problemas. Cheque especial, a mesma coisa. Cheque especial, a mesma coisa. Irmão, seja sincero. Da sua renda, cada um tem uma forma de administrar. Mas geralmente, 70% do que você ganha, quem ganha salário médio? Vamos dizer assim, né? É 2.300 no Brasil hoje. Isso. É carteira assinada. 70% do teu salário, ele é comprometido. Você não pode mexer nele. Ele já é comprometido. Mas com quem, irmão Fabiano? É aluguel, é alimentação, água, luz, telefone, internet. Manutenção de carro. Manutenção de carro, casa. 70% disso, isso já é comprometido. Se você tem uma vida bem certinha e organizada, e 30% é o que você pode, às vezes ela pode haver uma variação. Então se você não trabalhar isso, irmão, tem um caderninho. Tem um caderno em casa. Mês de agosto. Anota lá, mês de setembro, estou no mês de setembro. A luz é tanto, a água é tanto, o imposto é tanto, isso é tanto. Você sabe, eu ganho tanto. Você sabe o que você pode gastar e o que pode fazer. Eles oferecem o crédito, é a isca. Jogam a isca. Tem gente que confunde crédito com dinheiro. Crédito não é um dinheiro que a operadora te dá ou o banco. Crédito é a disponibilidade de um valor que você vai colocar a cordinha no pescoço e vai esperar. Se você pagou, a corda sai. Se não pagou, ele te enforca. Porque lá no banco tem as menininhas bem bonitinhas, elas ficam te enrolando. E aí se você não cuidar, porque eu não quis dizer que não. Aí você sai de lá, tem um monte de coisinha. Mas é porque eu queria a capitalização. Pega a capitalização. Eu queria uma conta gerenciada. Paga uma taxa para conta gerenciada. E às vezes você precisa só de uma conta salário. Isso. E não presta atenção nisso. E eu estava invocado nisso aí, porque uma vez eu fiz a capitalização também para não pagar a manutenção da conta. Daí eu não pagava a manutenção da conta, mas ficava retido na época R$50. Hoje eu acho que tá 100. Aí eu disse, mas e esse sorteio aí desses 50 mil por mês, que eles, se tu fazia capitalização, todo mês concorria 50 mil. Como é que é feito isso aí? A gente faz eletronicamente. Mas aonde? É lá em São Paulo. Eu disse, quem que faz? Eu não sei. Aí fomos ver depois, tinha umas manipulações aí, passando nos jornais, que eles sorteavam 50 mil para quem eles queriam. Aí eu disse, o quê? Não, me dá a manutenção de conta, eu pago a manutenção, mas não quero concorrer mais dinheiro nenhum. E às vezes eles enrolam. A senhora foi lá, ela estava na fila junto comigo, e o banco, ela foi lá para sacar um valor alto que ela tinha, e eles queriam convencer ela a não sacar, porque o banco, o lucro deles é deixar o dinheiro lá. E ela dizia, não, mas eu quero meu dinheiro. Não, mas a senhora faz o seguinte então, a senhora deixa esse dinheiro na conta e pega um empréstimo. Meu Deus. Ela disse, o quê? Gente, se você pegar R$1.000 do banco emprestado, você vai pagar 1.800 em dinheiro. E eles queriam fazer isso. Não, deixa o seu dinheiro aqui e pega o empréstimo. E tem gente assim, vai lá e pega o dinheiro do cartão de crédito, porque o cartão de crédito também disponibiliza o dinheiro. Isso. Tudo que o cartão de crédito às vezes quer é que você atrase. E depois que você parcele. E depois que você vire escravo. Porque daí é o lucro deles. É claro. Porque eu tenho 3 cartões de crédito e nenhum deles tem anuidade. Eles só ganham 5% da compra que eu faço. É pouco, eles querem mais. O que eles precisam fazer?
que eu atrase. Claro, para ter o juro. É claro, então pra mim não atrasar, o que eu tenho que fazer? Comprar só o que eu consigo pagar e me acomodar aquilo ali. Se não dá pra sair pra jantar toda semana, não sai. Se não dá pra trocar de carro, não troca. Eu tô 6 anos e pouco mesmo no carro. Não vou morrer, não vai acontecer nada. Vou ficar aquele carro ali. Não, mas eu tenho que trocar porque meu vizinho trocou. Que troque, o vizinho da esquerda, da direita, da frente, de trás, os irmãos da igreja, que o Brasil troque de carro. Mas se eu não tenho condições, eu não me meto. Não copie a vida do outro, tu não sabe o dinheiro que o outro tem. E aí você pode, através disso, nessa constante busca de ter coisas, perder a sua família. Porque quando as pessoas não vivem em paz, aí começa as desavenças dentro de casa, começa as brigas, começa as gritarias, por causa de quê? Má administração do dinheiro, má administração do cartão de crédito. Aquilo que lá no início parecia ser bom, temos um cartão agora com limite de tanto. Passados alguns meses, o inferno se instalou dentro de casa. Até as crianças falam, eba, agora tem cartão. Irmão Fabiano, irmão Eliel, o meu conselho é que os irmãos escutem muito bem o que vocês falaram aqui e o conselho que vocês deram a respeito disso tudo, de cartão de crédito, de comprar. Agora, olhe bem, outro problema é o mau testemunho perante os ímpios. Quando o crente compra e não paga... Olhe bem, meus irmãos, tem todo esse processo aí, tem todo esse preço que você vai pagar e você vai estar pecando. Se você tem um carro mais ou menos e está devendo ele, vai comprar um mais novo e vai ficar se enrolar mais ainda, dando mau testemunho perante os ímpios. Você está fazendo tropeçar uma pessoa que podia chegar ao conhecimento da verdade, mas o que ele fala? O quê? Pra ser que nem esse aí. Quer ver, vou falar baixinho pra ninguém escutar. Quer ver quando o camarada é obreiro na casa do Senhor? Piorou. Mau testemunho, velhaco. É o que eles dizem aí. Meus irmãos, você vai perder a sua salvação. Tá, você tá endividado, cartão de crédito, você tá todo enrolado. O irmão Fabiano falou, tá perdendo a família. Você tá perdendo também a sua salvação, meus irmãos. Porque você está pecando. Agindo dessa maneira, praticando isso, vivendo desse jeito. Não é mesmo? Uma vez eu vi um carro bonito aqui dentro do pátio da igreja, irmão Eliel. E eu falei, que bonito, tá? Ó, irmão Ricardo, bonito. Um pastor passou, hoje ele foi para outro lugar. Ó, bonito. Falei, irmão, bonito. Toma posse, irmão Ricardo. Uma BMW, não sei. Toma posse. Eu falei, toma posse? BMW? Olha o meu cacife. Não, irmão Ricardo, tem que ter fé. Tomar posse do travesseiro depois na madrugada e eu não dormi. É isso que eu vou tomar posse. Não, senhor, tem que comprar um carro de acordo com a minha situação financeira. Eu não posso comprar um Land Rover. Não, um Porsche. De maneira nenhuma, meus irmãos. Não é mesmo? Fabiano, acho que era bom só ler os tópicos. Glória a Deus. Então agora nós vamos... Isso, que as nossas horas voaram. Evitando os extremos. De um lado aos avarentos que se apegam demasiadamente à poupança, em detrimento do bem-estar dos familiares. O 2.3, tendo o controle da renda. É importante que se faça um orçamento familiar, observando o quanto a pessoa ganha, gasta e, se possível, reservar para imprevisto. Nosso país, grande parte das pessoas recebe apenas o denominado salário mínimo, uma renda que não garante o mínimo, nem o previsto em lei. Entretanto, o crente em Jesus deve conter-se dentro dos limites de sua renda, seja grande ou seja pequeno, para não ser vítima de um mal maior. Outro ponto que eu queria trabalhar aqui, não fique por fiador, é o nosso ponto 2.4. Outro cuidado importante é não ficar por fiador. A Bíblia desaconselha isso. Provérbios 11:15, 17:18, 20:16, 22:26, 27:13. Há muitos textos. Muito menos forneça cheque para alguém usá-lo em seu nome. Previna-se. Nosso 2.5. Fugindo do agiota. É verdadeira maldição quem cai na mão dessas pessoas, pois elas cobram usura, juros extorsivos. Pagar os impostos. Portanto, dai a cada um que deveis. O que tributo, tributo, a quem imposto, imposto.
E a quem honra, honra. O cristão não deve ser sonegador, pois isso não glorifica a Deus. Ainda que muitos aleguem que os governos não apliquem bem o dinheiro arrecadado. Mas a sua parte deve fazer. Irmão Ricardo, irmão Eliel. É importante analisarmos, olha só como é importante as finanças. Por causa de uma má administração, você vai precisar de muito dinheiro. E aí recorre a uma agiota. Existem até agiotas crentes, e eu conheço alguns que emprestam dinheiro a juros, são crentes, mas existem também os agiotas que não são crentes. E existem aqueles que não são crentes e que também são bandidos e traficantes. E aí o resultado você já sabe. Ameaça matar seu filho na porta do colégio, ameaça matar sua esposa, e eles vão ameaçando até você decidir pagar. Se não pagar, eles acabam fazendo isso. E às vezes, para não morrer, a pessoa perde casa, perde carro, não é? Tem que se mudar de cidade, às vezes até de país. Por causa de quê? Má administração financeira. Às vezes ocorre por motivo de doença, né? Contraiu um câncer, um problema grave, teve que operar, vendeu casa, pegou dinheiro emprestado, se afundou em dívida, é outra coisa. Mas é importante tomar cuidado para isso. Não ficar de fiador. Às vezes a pessoa, né, tá lá pedindo o seu nome. Aí você pergunta, por que você quer meu nome? Ah, porque o meu tá sujo. Bom, se ela não cuidou do nome dela, você acha que ela vai cuidar do seu? Responda para você mesmo. Se ela não cuidou, mas é porque eu não tenho olerite. Bom, não tem olerite porque tinha, né? Mas saiu do serviço. Aí se saiu do serviço, como é que vai pagar? Por justamente a exigência do olerite é para provar que a pessoa tem condições de pagar. Aí, como o Fabiano falou aqui sobre as pessoas que forjam um documento para aumentar a renda, às vezes a pessoa vai numa contabilidade e vai lá e consegue provar uma renda altíssima. E aí consegue o financiamento, consegue o empréstimo. Mas e aí? Vai conseguir pagar? Então por isso que a gente tem que ter controle da renda e viver no padrão que a gente está possibilitado a viver. Não viva com a ostentação, às vezes quer só roupa de marca, às vezes só quer o carro da marca tal, né? Aí só mora se for no condomínio tal, não sabe cortar gasto, não consegue se desapegar de nada. E aí começa a entrar numa situação irreconciliável. A família sofre e vai ficar envergonhada. Fuja de agiota. Escape quanto você puder. Escape de fiação, de ficar de fiador de um ou de outro, né? De avalista. Meu Deus, o que eu já vi de gente que perdeu o sono. Pode falar, Fabiano. É assim, ó. O cheque ou o crédito especial, como o irmão Ricardo, o irmão Eliel falou, crédito é diferente de você ter o dinheiro. Então, se você for, alguém chega para você, a Bíblia diz que nós devemos socorrer nas necessidades. Aquilo que for necessidade. E você deve socorrer com aquilo que você tem. Se você tem o seu dinheiro lá no banco e você quer emprestar aquele dinheiro, é seu, aquele irmão. Você quer ajudar. Agora, quando você pega o cartão de crédito que é seu, eu já vi inúmeros problemas, principalmente dentro de família, que pegaram o cartão de crédito um do outro, acabaram usando e depois não puderam pagar a conta e a pessoa quis cobrar aquilo de volta e não teve como cobrar e teve uma divisão enorme dentro da família. Eu já falei no início, existe uma palavra que é tão difícil de a gente falá-la no momento oportuno. É a palavra não. Muitas das vezes nós devemos falar essa palavra não para certas ocasiões, certas coisas que batem a nossa porta, que isso vai nos livrar de muitos males. Porque o hoje que você diz talvez cause um mal-estar, mas daqui a pouco tem uma reconciliação na família. Agora, pelo cartão de crédito, pela dívida, uma dívida não paga isso, talvez se estende por muitos e muitos problemas. Nossas horas voam. Já é 11h53. Agora o nosso horário já começou a partir de hoje, das 10h30 da manhã até meio-dia. Se viu, parece ser melhor esse horário. Para os irmãos que saem da igreja, conseguem pegar desde o início a escola. Algum comentário, irmão? Ele a mais? Algum comentário, irmão Ricardo? Amém. Glória a Deus. A nossa lição hoje poderia seguir mais, que teria mais. Né? Outra coisa, pagar os impostos, irmãos. Você é empresário ou mesmo
pessoa física e que você é detentor de imóveis ou de automóvel, ou você tem um bem e incide impostos sobre ele, pague. Pague. Ah, mas o governo não investe. Faça a sua parte. A sua parte você deve fazer. Você não deve justificar um erro pelo erro de outro. A gente tem muito esse costume, né? De justificar o nosso erro pelo erro de outro. E isso não é justificativa. E aí você pode estar na capa de um jornal depois, sofrendo por causa da sua negação de impostos. E você é um obreiro da casa de Deus. Devemos cuidar disso. Devemos cuidar que tem uma imagem atrás de nós. A imagem de Jesus está estampada na nossa frente. E quando a gente sofre alguma coisa por condutas erradas e condutas ilícitas, é a imagem de Cristo que muitas vezes é vituperado. A nossa conclusão: o dinheiro pode ser uma bênção ou uma maldição. Isso depende muito do uso do que fazemos dele. Se o fizermos para a glória de Deus, com gratidão pelos bens adquiridos, seremos recompensados pelo Senhor. Que usemos os recursos financeiros de modo honesto, como verdadeiros mordomos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ensine a usar os recursos com bênçãos. Eu quero deixar um abraço para os nossos irmãos que estão participando da conferência da Alfadice, que eles são de Ourinhos, mas eles estão aqui em Camboriú. É o irmão João e a irmã Geralda, que eles estão na casa do irmão Jadir e a irmã Cleusa. E tem o Samuel também, o seu filho, que sempre nos acompanham na Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado a esses irmãos. Os irmãos também de Ourinhos, que talvez devem estar nos ouvindo, que é o irmão João e a irmã Geralda. É um prazer ter vocês como ouvintes da Escola Bíblica Dominical. Nossas horas se passam, voa. Irmão Eliel, não, só para avisar os irmãos que domingo que vem é a mordomia das obras de misericórdia, que será dia 15 de setembro. Nós, querendo Deus, estaremos aqui. E é um assunto muito importante, é bom que os irmãos estejam aí conosco, hein? Irmão Ricardo. Amém. Eu quero só agradecer por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui junto com vocês. Bem, pode fazer a oração, irmão Ricardo, para nós encerrarmos a Escola Bíblica? Senhor Jesus, meu Deus amado, mais uma vez te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, em torno da sua palavra. Eu te agradeço pela vida do evangelista irmão Eliel Uller, do presbítero irmão Fabiano, do irmão Will, que está ali na técnica de som, Senhor. Senhor Jesus, eu te louvo por esta palavra tão maravilhosa. Creio que por este Brasil afora e por este mundo, a mente de muitas pessoas estão sendo clareada a esse respeito, Senhor. Alguns vão criticar também, Senhor, mas eu sei que o Senhor trabalha na vida desses homens para que tenham uma vida plena diante de Ti e possa ter paz contigo e com seu próximo. Muito obrigado por tudo, abençoando nós mais uma vez. Dá-nos um dia abençoado, Senhor, um culto abençoado mais logo à noite. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vinde estudar com os professores que muito nos quer ver. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa próxima escola, se Deus assim nos permitir. Escola Dominical.